Olá, meus irmãos. A paz do Mestre Jesus esteja com todos vocês. Que Deus abençoe quem me ouve e que o Senhor possa falar conosco por intermédio sempre da sua palavra. O texto para nossa breve meditação encontra-se no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 41. Diz assim: Os que acreditaram nas palavras de Pedro foram batizados, e naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000. Glória a Deus. Irmãos, que palavra maravilhosa do apóstolo Pedro, que teve um exemplo de vida para nós. É um homem bastante exemplar na conduta que devemos ter diante de Deus, sempre com um coração muito sincero. Eu gosto de Pedro porque ele tem o cérebro ligado na língua. Bom, era no começo, né? E a língua ligada no cérebro. Falava o que pensava na hora que pensava. Logicamente, sinceridade e franqueza são coisas diferentes. Mas eu quero trazer algumas palavras pertinentes ao texto de nós. Aqui conta, esse versículo fala de uma pregação, a pregação a qual mais de 3.000 pessoas se arrependeram. E qual pregação foi essa? Bom, eu quero dizer, Pedro respondeu: vocês devem se arrepender. Está aqui no versículo 38. Ele contou uma história e chegou a essa conclusão. Eu não vou ler tudo não, mas quero ler algumas aplicações pertinentes a essa parte aqui. Ele fala: Pedro respondeu: vocês devem se arrepender para o perdão de seus pecados e cada um deve ser batizado em nome de Jesus Cristo. Então receberão a dádiva do Espírito Santo. Essa promessa é para vocês, para seus filhos e para os que estão longe, isto é, para todos que forem chamados pelo Senhor nosso Deus. Ele está falando de um chamamento a resgate de almas, de pessoas, a salvação de vida. Irmãos, a mensagem central do Evangelho, ela é a salvação. Eu sei que tem muitos irmãos passando por vários tipos de desertos a qual perderam seus cônjuges, pessoas que estão em cadeiras de rodas, pessoas que os filhos o abandonaram, esposa que traiu e, bom, o deserto ele vem logo depois de um dia mau. E o deserto quer dizer conhecimento de Deus. É um lugar, sabe, a qual nós sofremos bastante, irmãos. Eu passei por alguns desertos e passo ainda. Essa vida nossa aqui é um deserto, é um lugar de conhecimento e aprendizado de Deus. E é muito difícil, às vezes nós não temos entendimento, e o que falta para nós, justamente, Oséias fala, Oséias 4:6, que nós morremos, nós perecemos pela falta de conhecimento do Senhor, daquilo que realmente Ele é, da obra da cruz e daquilo que Ele veio fazer. Bom, primeiro nós temos que ter em mente que todo pecado, meu irmão, produz injustiça, além de morte, mas ele produz primeiro injustiça. Todo pecado contra nós e o nosso contra as pessoas produz injustiça. Adão, o pecado entrou por Adão no jardim do Éden, e perceba que esse arrependimento que ele fala é uma transformação na nossa mente, para que nós possamos ser conectados direto a Jesus Cristo. Adão foi o primeiro homem, foi formado pelas mãos do Senhor. Todos nós fomos formados pela mão do Senhor. O pecado veio e deformou. E aí depois Paulo traz a seguinte questão, que nós devemos ser transformados pela nossa mente. O que acontece, irmãos, é que quando nós aceitamos Jesus, há uma guerra. Somos enxertados na figueira e o Espírito de Jesus começa a habitar em nós. Só que essa carne aqui, ela ainda continua pecadora, ela continua fraca. O mesmo Pedro diz assim, em 1 Pedro 4:1, ele fala assim, portanto, uma vez que Cristo sofreu fisicamente, armem-se com a mesma atitude que ele teve e estejam prontos para também sofrer. Porque se vocês sofreram fisicamente por Cristo, deixaram o pecado para trás. O que ele está falando, irmão? Que quando nós aceitamos Jesus, é aí que começam as guerras, principalmente da carne contra o Espírito, que Paulo relata muito bem. E essa guerra, ela se trava aqui, na mente. Uma guerra incessante, a qual Satanás o tempo inteiro nos afastar de Deus. Isaías capítulo 59, versículo 2, fala que os nossos pecados nos afastam de Deus.
Mas no versículo 1 fala assim, mas eu sou o Senhor. No versículo 1 nós lemos assim, eu tenho braço curto que não posso te alcançar. Perceba que a perspectiva é sempre nós fugirmos. O pecado faz com que nós fujamos de Deus. E por isso que ele continua falando aqui, ele fala assim, ó, e depois do pecado, do arrependimento, quando nós reconhecemos que o pecado é injustiça contra nós, tudo aquilo, a nossa forma de pensar, meus irmãos, está errado. Eu gosto quem assiste The Chosen viu, né, o Jesus falando, ele fala, não sei se eu acho que é para Filipe, ele fala assim, se vocês estivessem fazendo tudo certo, eu não precisaria descer aqui, não é verdade? E é esse o arrependimento, porque o arrependimento ele fala de uma transformação da mente, irmãos, a qual nós vamos passar a pensar igual Cristo Jesus. Logicamente, isso não é feito de imediato, a partir do momento que nós aceitamos. Tem alguns irmãos que acham que chega lá e aceita Jesus e já é o santão. Não. Enquanto nós habitarmos nesse corpo, nós teremos problemas com o pecado. E aí é por isso que ele fala que nós devemos ser batizados em nome de Jesus Cristo. A palavra batizado é uma ação concreta, é uma ação que foi feita de forma completa. O batismo ele é completo, o arrependimento ele é contínuo. Sempre vamos andar em arrependimento, porque ainda habitamos nessa carne, mas o batizado ele é completo, ou seja, Jesus sempre vai estar conosco. Você já viu aquele momento, irmãos, em que nós caímos no pecado? Eu não sei se já aconteceu com vocês, mas comigo já aconteceu muitas vezes. Naquele mesmo pecado eu tive um problema muito sério com pornografia. E eu vou abrir aqui, eu vou falar porque, irmãos, eu muitas vezes fui aconselhado a não falar sobre os meus pecados, mas eu creio que nós devemos falar, confessar os nossos pecados uns aos outros, sabe? Eu tive um problema muito sério com pornografia, porque esperando em Deus por uma mulher, e aí nesse momento nós entendemos que se nós quisermos, sabe, realmente ter uma vida piedosa, devemos, como os antigos faziam, não se misturar, porque é muito mais difícil, irmão, eu falo você que está solteiro, é muito mais difícil, sabe, você casar com uma pessoa que não tem a mesma crença que você e você orar depois, vai ser complicado. Então é melhor você se casar com uma que tem a mesma crença que você, sabe, deixar se preparar primeiro, porque o casamento ele é difícil. O casamento ele é complicado, você vai viver em duas escolas diferentes. E por que eu estou falando isso? Porque por causa da pornografia. A pornografia é algo que você faz escondido, sabe? Ninguém vê. Continuava indo para a igreja, continuava, sabe? É como se as pessoas não percebessem. Você já viu que em toda casa tem o livro de Salmos, sabe? Eu gosto que tem o livro de Salmos 23, 91, né? O Senhor é meu pastor e nada me faltará, tá lá aberto. Então tem uma escritura assim na placa, né? Salmo 91, versículo 7. 1000 cairão à tua direita, 10.000 à tua esquerda. Mas você já viu, por exemplo, numa toalha de jantar, escrito Salmo 102, versículo 5, que fala assim, ó, de tanto gemer, estou reduzido a pele e osso. Por quê? Porque toda vez que eu caía, eu sentia um lixo, um verdadeiro lixo. Porque é no momento do pecado que nós abrimos a legalidade para Satanás. E nós precisamos ter essa compreensão. E aí ali há duas vozes. Duas pessoas lutando incessantemente para tomar conta dos nossos caminhos. O Satanás, o inferno, o cão que quer nos matar, nos roubar e destruir. E Deus. Mas Deus vem também, Alisson, e aí eu vou dar 2 exemplos de como que nós devemos comportar depois do pecado, porque nós vamos errar, nós vamos pecar, meu irmão. A pornografia, graças a Deus, eu fui liberto, mas eu tenho outros pecados. Se você andar comigo, meu irmão, eu sou cheio de falhas, cheio de pecados, cheio de passos errados. Tô aqui, tô na luta, tô igual vocês. Olha, aí o que acontece? Tem 2 exemplos. Primeiro, é impressionante o que fala em Gênesis capítulo 3. Quando Adão e Eva pecou, eles ouviram os passos do Senhor e tiveram medo e se esconderam com vergonha. E essa é a atitude que nós não devemos fazer, porque o braço dele é curto, ele não veio. O Senhor nunca vem com um juízo de imediato para o nosso pecado. E a pergunta de Deus para Adão fala assim, aonde está você, Adão? Era para que ele pensasse, para que ele refletisse. E tem também o profeta Davi, o rei Davi, que era um homem segundo o coração de Deus, que muito mais pecador que a maioria. Eu sempre pensava, como pode ser um homem segundo o coração de Deus? O profeta Natan confronta ele em certa vez com uma parábola.
depois dele ter seduzido a mulher de Urias e depois mandado Urias para a guerra e assassinado Urias. Davi foi um pecador muito sério, muito difícil de, sabe? Mas o que ele fez? Quando ele foi confrontado pelo profeta, ele foi para o lugar secreto, se ajoelhou e falou: Senhor, eu não mereço. E aí nós entendemos, e eu perguntei como. O Senhor fala assim: o pecador, o homem segundo o coração de Deus não é aquele que nunca erra, mas é aquele que depois de errar sempre se arrepende, faz questão da minha presença. Entenda, irmãos, eu creio que tudo que nós passamos aqui, a gente não entende o porquê, mas há algumas promessas, por exemplo, de um corpo incorruptível que não terá pecado nele. Essa é uma das promessas a qual Paulo fala claramente. E aí é o que vem depois: então receberão a dádiva do Espírito. Em Efésios 4, versículo 23, fala que nós devemos encher do Espírito Santo, cantando salmos, sabe, lendo a palavra, cantando salmo, lendo a palavra e jejuando. Essas são as práticas. O nosso ofício é pano de saco e pranto, em arrependimento o tempo inteiro. Eu sei que essa é uma palavra difícil, mas ela precisa, sabe por quê? Porque o próprio Pedro passou por isso. É uma questão de amadurecimento, é um reconhecimento daquilo que nós somos e precisamos. Nós precisamos do Espírito Santo. Nós temos que entender que aquela parte ruim, aquela mesmo que todo mundo esconde, que não queremos colocar, sabe, nos quadros, a parte de gemer e sangrar, a alma sangrando, nós não colocamos nos quadros, nem nas toalhas de mesa, nem na Bíblia aberta na copa. É justamente a parte que Deus está interessado e a parte que Ele vê de nós, que precisa. Essa é a ferida que sangra nos outros. Prova, de tantas provas e tantas lutas, meu irmão, a gente acaba sucumbindo uma hora. E só luta quem cansa, quem sofre por causa do pecado, como Pedro fala. Olha o que Jesus fala para Pedro depois do resgate dele, porque isso aconteceu na vida de Pedro. Judas foi o Adão que correu de Jesus, correu para a religião. Se esperasse 3 dias, tinha perdão. Mas Pedro não. Pedro voltou para Jesus e ele teve um encontro e foi aquele. Ele fala assim: Pedro, tu me amas, depois de ter negado 3 vezes. Olha o que fala em João capítulo 21, versículo 18. Falei: eu lhe digo a verdade. Você era jovem, podia agir como bem entendia. Vestia-se e ia aonde queria. Mas quando for velho, estenderá a mão uns aos outros. E eles o vestirão e o levarão aonde você não quer ir. Está falando do Espírito Santo, meu irmão. É o Espírito Santo que nos veste. Com aquele mesmo cordeiro que Deus vestiu Adão no jardim do Éden. O tempo inteiro. O Senhor, sabe, Ele nos ama e Ele não quer ver bem. Sabe qual que é a nossa fraqueza, meus irmãos? É isso aqui tudo que você está vendo. Ó. Isso é fraco. Isso que é o tempo inteiro, o pecado que é sangrar. E eu vou contar uma pequena história aqui. Eu sempre abasteço num posto aqui perto de casa. Você percebe que uma pessoa que não conhece Jesus, justamente ela tenta produzir o seu próprio escape, a sua própria saída. Esse posto ele foi multado porque ele praticava uma injustiça muito grande, ou seja, um pecado. Chegava perto do 5º dia útil, ele sempre aumentava o preço do combustível exorbitantemente, porque as pessoas recebiam no 5º dia útil, então gastariam, e aquilo é uma prática ilegal. E eu percebi que depois que ele foi multado pelo Procon, o meu carro começou a fazer menos quilômetro com álcool, e eu trabalho disso, ou seja, a gente não pode provar nada, mas a gente percebe, irmãos. O Espírito Santo já me diz para me sair fora de lá, porque nós não devemos caminhar com quem tem esse tipo de prática, sabe? O orgulho do pecado. Quando a gente vai pecar, meu irmão, na tentativa de acertar. E quem tem uma fé perfeccionista acaba sucumbindo, fazendo igual a Adão, fugindo do Senhor. Mas quem tem uma fé genuína e verdadeira, e por isso Lucas relata aquela mulher que pede ao juiz iníquo, Lucas 18, capítulo 7, quando o Senhor vier na terra, encontrará fé nos filhos de Deus? Ele encontrará fé? Ela estava pedindo por uma causa, a nossa causa que nós devemos pedir é mais a nossa mesma, da nossa própria injustiça, meus irmãos. Essa é a verdade. E por isso que teve um acréscimo de 3.000, porque Pedro tinha sentido na pele, justamente. Saiba que depois de todo o processo, e o Espírito Santo, depois de ser batizado, o Espírito Santo lhe ajudará. Até que
seja varão perfeito. É um processo contínuo de paciência. Lucas 21:19, ele fala: na vossa paciência salvará as vossas almas. É na nossa paciência, principalmente conosco mesmo. Eu sei que nos sentimos um lixo, meu irmão, e bom, eu pelo menos me sinto. Mas eu acho bom quando fala assim: e houve um acréscimo de 3.000. E houve um acréscimo de cerca de 3.000. Sempre que nós formos sinceros e justos com Deus, haverá acréscimos na nossa vida. Deus vê, e Ele quer justamente aquela parte que ninguém entrega. Essa é a nossa escolha diária. Essa é o que nós devemos fazer. Isso, sabe, é o que nós devemos lutar. Lutar para que recebemos o Espírito Santo na plenitude. Te cingias quando era moço, mas agora, quando for velho, outro te cingirás. Ou seja, te levará para onde não quer ir. Está amadurecendo, meu irmão, está amadurecendo. Mas saiba que o Senhor trará acréscimo à nossa vida, sempre que formos sinceros com Ele. Gostaria de deixar essa mensagem com os irmãos, que nós possamos nos ver numa próxima mensagem. Até uma próxima. Tchau, tchau.